Olá, amados de Deus Pai, vamos para o nosso devocional de cura e libertação, livra-nos do mal. E o tema de hoje é o abandono. E o versículo base para esse tema é Salmos 27, 10, onde a palavra de Deus diz o seguinte: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Eu não sei como você está se sentindo hoje, mas o abandono, ele provoca vários problemas na vida do ser humano. E o que é o abandono? O abandono é uma ferida emocional que nasce quando alguém que deveria cuidar, proteger e permanecer se ausenta de você, de forma física ou emocional. O abandono não se resume ao ato de ir embora, mas à experiência de ser deixado sem amparo, sem presença e sem uma referência segura. Enquanto a rejeição comunica você não é escolhido, o abandono comunica você está sozinho. Essa ferida gera uma sensação profunda de desamparo, insegurança e medo constante de ficar só. O abandono atinge diretamente a confiança básica na vida e nas pessoas. Quando não tratado, o abandono se transforma em um estado interno permanente de alerta, onde a alma vive esperando a próxima perda. O que causa o abandono e como ele se forma? O abandono geralmente se forma nos primeiros vínculos da vida, especialmente na infância. Ele pode surgir mesmo quando os pais estão fisicamente presentes, porém são emocionalmente ausentes. Crianças precisam mais do que previsão material. Precisam de presença emocional consistente. O abandono pode se formar a partir de separações traumáticas, pais emocionalmente indisponíveis, negligência afetiva, perdas precoces, instabilidade familiar, promessas quebradas. A criança não entende a ausência como limitação do adulto, mas como falha pessoal. Assim, o abandono deixa de ser um evento externo e passa a ser uma convicção interna. Estou sozinho e não posso contar com ninguém. Isso gera comportamentos. E quais são os comportamentos característicos de uma pessoa que carrega a ferida do abandono? Medo intenso de ficar só, apego excessivo, dependência emocional, ansiedade nos relacionamentos, necessidade constante de garantia, dificuldade de confiar na permanência do outro e alternância entre carência e afastamento. Essas pessoas vivem um conflito interno, desejam proximidade, mas temem profundamente serem deixadas novamente. Dificuldades geradas pelo abandono na vida adulta. O abandono não curado compromete a estabilidade emocional e os vínculos afetivos. Entre as principais dificuldades estão os relacionamentos estáveis, o medo constante de perda, a insegurança emocional crônica, dificuldade de confiar, ansiedade de separação e sensação persistente de solidão. A pessoa abandonada vive emocionalmente em estado de alerta, como se precisasse vigiar constantemente o outro para não ser abandonada. Definição bíblica do abandono. A Bíblia reconhece o abandono como uma dor real, mas apresenta uma verdade fundamental. O abandono humano nunca é definitivo quando Deus está presente. Porque a palavra de Deus diz em Salmo 94:14 que o Senhor não desampara o seu povo, nem abandona a sua herança. Nas Escrituras, o abandono dos homens é constantemente contrastado com a fidelidade de Deus. Onde o ser humano falha, Deus permanece. Onde o vínculo humano se rompe, Deus se apresenta como refúgio, acolhimento e fortaleza.
Jesus Cristo também experimentou abandono. No momento mais difícil da sua missão, foi deixado por aqueles que durante toda a sua vida caminharam com ele. Os discípulos, aqueles que viam Jesus fazer milagres e viam toda a obra de Jesus poderoso. Mas na hora H, os discípulos fugiram. Pedro negou, a multidão se afastou. Na cruz, Jesus viveu a experiência máxima de abandono humano. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Ou seja, em Mateus 26, no capítulo 56, a palavra de Deus vai dizer exatamente isso, que todos os discípulos, os próximos, deixaram Jesus e fugiram. Em sua dor mais profunda, talvez a dor que mais Jesus tenha sentido, expressou o clamor da alma ferida, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E essa passagem está escrita lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46. Mesmo assim, Jesus rompeu sua confiança no Pai. Mesmo assim, Jesus Cristo rompeu sua confiança no Pai. O abandono não o desviou do seu propósito e ele permaneceu até o fim, revelando a sua fidelidade e o compromisso com sua missão. Psicologicamente, o abandono afeta a formação do apego. Ela gera insegurança emocional e dificuldade em confiar na continuidade dos vínculos. A mente aprende que o amor não é instável e que a perda é inevitável. E aí, como defesa, surgem comportamentos como o apego excessivo, a ansiedade relacional, o medo de separação, controle emocional, dependência afetiva e dificuldade de autoestima. Essas respostas não são fraquezas, mas estratégias inconscientes de sobrevivência emocional diante da dor da ausência. Mas isso não é o fim. Existem várias ferramentas, existe a palavra de Deus disponível para que você não se sinta abandonado, mas também existem ferramentas na psicologia que podem te ajudar no processo de cura. O primeiro passo é reconhecer que o abandono pertence à história vivida e não define sua identidade atual. Quando a dor é compreendida, ela deixa de governar o presente. Questione os pensamentos automáticos, que são os pensamentos catastróficos de abandono. Substitua-os por interpretações mais realistas e reguladas. Reconheça padrões familiares de ausência e instabilidade. Assuma seu lugar de adulto emocionalmente responsável. Outra coisa que você pode fazer é interromper comportamentos de dependência excessiva e construir respostas mais seguras diante da separação. Lembre-se, Jesus, Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo não te abandonam. A cura do abandono acontece quando a pessoa deixa de viver a partir do medo da perda e passa a viver a partir da segurança interior. Psicologicamente, isso exige um fortalecimento emocional, autonomia e confiança progressiva. Espiritualmente, exige reconhecer que Deus permanece quando todos falham. Eu tenho certeza absoluta que no nome de Jesus você vai conseguir superar essas feridas do abandono. A Bíblia afirma que Deus não abandona. A psicologia ensina que é possível aprender a permanecer inteiro, mesmo diante da ausência. Quando essas duas verdades se encontram, a ferida do abandono começa a cicatrizar e novas possibilidades de uma nova vida nascem em você. Vamos então à oração de cura e libertação para as feridas do abandono. Pai amado, reconheço que o abandono marcou minha história, minhas emoções e meus relacionamentos. Muitas vezes vivi com medo de ficar só e com ansiedade diante da perda.
Hoje entrego a Ti toda a dor da ausência, toda a separação que me feriu e todo o sentimento de desamparo que carreguei até hoje. A Tua palavra diz, Senhor, mesmo quando eu sou abandonado, Tu me acolhes. Escolho confiar na Tua permanência e não mais viver dominado pelo medo. Cura minha alma, Senhor, fortalece meu coração e constrói em mim um ambiente seguro. Que toda raiz de abandono seja arrancada e substituída pela certeza do Teu cuidado. Eu recebo a cura, restauração e paz, no nome de Jesus.